Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025. Nós estamos na nossa primeira live do ano. Mulheres posicionadas. Adoro, que bênção. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Flávia Passos, que vai estar falando conosco. Hoje eu trazei uns minutinhos aqui, mas já estamos prontas para entregar tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Se você ouvir algum barulho aqui externo, nós estamos de férias, não se esqueça. Então tá cheio de criança brincando ali. Mas vai dar tudo certo e vai ser uma bênção. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria falar aqui com vocês, antes de chamar a Flávia, em Provérbios 31, vai falar da mulher. Eu não vou pregar, não vou falar nada, mas fala daquela mulher, né? A mulher sábia, a mulher que edifica, a mulher que é prudente, né? E a mulher que é virtuosa. E a palavra diz aqui, ó, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então a mulher virtuosa, como eu disse, eu não vou pregar, mas eu só quero te dizer que a mulher virtuosa, ela é uma mulher posicionada. Ela é uma mulher que sabe o que quer, ela é uma mulher determinada, ela é uma mulher que tá pronta para aquilo que Deus tem para a vida dela. É uma mulher determinada, decidida. Enfim, nós vamos falar hoje sobre mulheres posicionadas, mulheres determinadas. E para isso eu vou convidar aqui a minha querida Flávia Passos. Vou chamar ela aqui já. Aí, compartilha essa live com outras pessoas, para que muita gente possa estar conosco aqui ouvindo aquilo que Deus tem para trazer através da vida da Flávia, através das nossas vidas. Deus é bom e misericordioso. Amada paz do Senhor, ô Glória! Boa noite. Tá me vendo? Eu não estou te Não vendo. Deixa eu tá abrir me aqui. vendo? Ai, meu Deus. Mas o Instagram tá direto. Não sei se é a minha conta que tá com algum problema, mas eu vou abrir aqui no computador para ficar te vendo. No dia que eu fiz com a Fernanda, a pastora Fernanda daí de São Paulo, ela Sim. também não estava me vendo, só eu que via ela, só eu Ah, que tá. estava vendo. Mas Mas você nós tá já me estamos. ouvindo? Eu tô te vendo, tá tudo perfeito. Você Sim, tá me estou te ouvindo? ouvindo sim. Então pronto. Nem no computador, eu não tô achando você ali. Mas tá bom, vamos conversar. Sério? A gente pode recomeçar aqui, reconectar. Não sei se vai resolver. Porque, Não, deixa assim, é melhor. Já tá no ar? porque da outra vez que eu tentei com a Fernanda, a gente, mesmo assim, ela não conseguiu me ver. Não, o Mas, meu no tá fin... assim direto. Mas quando ficou gravado, no final, a gente apareceu nós duas normal aqui. Ah, tá. Eu vejo você aqui pela. Achei aqui, no notebook. Achou? Mas vamos lá. Tá me vendo? Achei no notebook ali. Se eu olhar para o lado é porque eu estou te olhando ali. Então, seja bem-vinda, A viu, Selma Flávia? falou. Obrigada. A Selma falou que está vendo as duas, então Ah, tudo bem. maravilha. E seja bem-vinda, né? Obrigada. Uma honra ter você aqui, uma bênção. Uma mulher... Flávia é uma mulher que ela tem um grande testemunho e Deus tem feito grandes coisas na vida dela. Deus tem feito, assim, um extraordinário. Sabe quando o Senhor começa a escancarar as portas das bênçãos, dos milagres? Mas antes dela falar, eu estou falando um pouco sobre isso, mas tudo isso porque um dia ela, de alguma forma, tomou um posicionamento, resolveu mudar, né? Resolveu que as coisas fluíssem na vida dela de alguma forma, ouvir a voz do Senhor. Enfim, são tantos motivos que fazem a gente viver as bênçãos de Deus, né, Flávia? E eu quero que você se apresente. Fala aí para nós quem é a Flávia Passos, o que o senhor tem feito na sua vida. Conta para nós aí, se apresenta. Fica à vontade. Deixa eu Primeiramente, defusar. gratidão. Gratidão por esse convite, mais uma oportunidade que temos de estar aqui falando, né, não sobre nós, mas tudo que Deus tem feito através de nós e em nós, primeiramente. Para mim é uma honra, um privilégio. Eu sou Flávia Passos, sou embaixadora do Reino, sou serva e é filha amada de Deus. E hoje, para mim, é um grande privilégio me apresentar como uma embaixadora do Reino, porque nós estamos falando hoje sobre posicionamento. E muitas vezes eu colocava, eu sou isso, eu sou aquilo, colocando em prioridade a minha profissão, tudo o meu conhecimento. E não, eu sou uma embaixadora do Reino, filha amada, escolhida e resgatada. E hoje eu atuo como palestrante
e escritora. Estamos aí juntos fazendo esse trabalho, através do nosso testemunho, levando as nossas experiências para ajudar outras pessoas, tanto na área profissional, na área da família, de relacionamento, porque eu tenho experiência nessa área. Sou casada há 29 anos e temos 3 filhos, já adultos, né? Então, assim, quando a gente fala de família, eu tenho experiência, tanto boa quanto ruim, para poder estar compartilhando. Então, é uma honra estar fazendo parte dessas lives. Cada convite que eu recebo, assim que eu posso, eu estou ali disponível para testificar tudo que Deus fez em nossas vidas. Gratidão, pastora. Que bom, maravilha. E nada melhor do que falar do que a gente vive. Porque é muito assim, a gente vê muito na internet e na vida também as pessoas falando do que elas não vivem, do que elas não têm experiência para contar. E coisa boa é quando a gente tem para contar, apesar de lutas, apesar de dificuldades, né? Porque assim, quem tem experiência, com certeza travou batalhas que muitas pessoas não têm coragem de travar, né? Quem tem experiências foi porque viveu muitas coisas difíceis, muitas coisas desafiadoras, mas que se tornaram grandes milagres na nossa vida. Então, assim, todo mundo que tem muitas experiências, que tem muita história para contar, pode saber que a trajetória não foi fácil, né? Que foi uma trajetória de bastante altos e baixos, mas que o Senhor sempre teve na direção, no controle de tudo e nada acontece na nossa vida por acaso, né? Eu costumo dizer assim que tudo é permissão de Deus, tudo é permissão do Senhor. Então, se acontece coisas boas, glória a Deus. Se acontecem coisas não tão boas, glória a Deus também, porque é para o nome dele ser glorificado na nossa vida. Então, Flávia, eu quero que você fique à vontade, né? Que você deixe aí fluir na sua vida. O que você quer falar? Se você quer contar seu testemunho, se você quer falar o que vier no seu coração aí, essa live, para quem está entrando, sejam bem-vindas. Já convidei milhões de pessoas aqui. Convidem aí, gente, ajuda a convidar para que outras pessoas venham ter acesso também a esse momento, a esse bate-papo aqui, que vai ser muito edificante para quem estiver ouvindo. Essa live vai ficar gravada. Eu, né, tenho o hábito de deixar gravada para que outras pessoas possam ter acesso depois, porque às vezes agora, 8 horas da noite, a pessoa está na igreja, a pessoa está trabalhando ainda, enfim. Talvez não consiga assistir ao vivo, né? Mas ela ficará gravada. Então, eu quero que você fique à vontade, Flávia, para contar para nós, se você quiser contar. Seu testemunho é muito lindo. Então, se você sentir de Deus contar, ele conta, mas se não, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E para quem está entrando, como eu estava dizendo, a gente geralmente, essa live Mulheres Posicionadas, homens assistem também, a gente vê homens conectando, né? Hoje mesmo um pastor me procurou quando eu compartilhei o cartaz, né? Me mandou uma mensagem no particular aqui, perguntando. Então, assim, os homens também têm curiosidade, porque, na verdade, a gente fala mulheres posicionadas porque é uma coisa direcionada, mas os homens também, né? Quando a gente se posiciona no reino, no centro da vontade de Deus, coisas grandes ele faz, coisas extraordinárias começam a acontecer em nós e através de nós na vida de muitas pessoas. E não é diferente na sua vida. Então, conta pra gente aí, Flávia. Bom, eu vou começar pelo tema, né, da qual eu apresentei hoje nos stories, convidando o pessoal para estar aqui, principalmente as mulheres que queiram ter um posicionamento, porque nós sabemos que não é fácil. Até abril do ano passado, eu tinha um posicionamento aqui nas redes sociais, e quando a gente fala de posicionamento, vai muito além das redes sociais, porque hoje a gente vê que as pessoas não têm dificuldade em se posicionar, mas é como você falou, é difícil a gente contar nosso testemunho real, porque a gente vê na internet muitas histórias bonitas, caprichadas, e quando nós temos que contar a versão real, as dores, o sofrimento, é muito mais difícil, porque contar as histórias bonitas, o sucesso é maravilhoso. E a forma que as pessoas aprendem muito mais quando a gente conta a nossa experiência real, aqueles desafios que nos tornaram mais fortes, mais resilientes. E muitas vezes eu tinha dificuldade de falar, aliás, eu não gostava, eu escondia parte da minha vida, as pessoas que eram mais próximas a mim não me conheciam. Até mesmo pessoas da minha família não me conheciam de verdade, por conta de um passado que nós tivemos, de histórias que eu falo ruins, mas que tinham um propósito também. E hoje as pessoas estão conhecendo quem é a Flávia de verdade. E hoje Deus nos tira de trás dos bastidores, do anonimato, para estar compartilhando, sim, os nossos erros e acertos. E eu gosto muito de frisar sobre isso, erros e acertos. Se você pegar a Bíblia nós temos como uma referência de um manual da vida. Ela é um manual, sim, que se você seguir ali tudo que está, você vai ter o resultado.
Só que eu costumo dizer que ela é um manual de erros e acerto de outras pessoas que nos antecederam. E quando a gente pega aquelas experiências ali, aquilo que a gente sabe que tem que fazer e não faz, nós estamos cometendo pecado. Então nós vamos errar, vamos ter as consequências. E hoje eu falo sobre isso, como erros e acertos, de uma forma que as pessoas não precisam errar tanto. Não precisa errar porque a gente, com as nossas experiências, a gente já mostra o que a gente fez de errado hoje. E essa é a parte mais difícil do posicionamento, né, pastora? É a gente ter que trazer aquelas coisas que estavam escondidas, que estavam em oculto na nossa vida e trazer para a luz, porque hoje é forma da gente ensinar e ajudar outras pessoas a saírem dos seus pecados ocultos, do anonimato, assim como eu tinha antes, a minha vida. Eu falo que dá vários livros no meu testemunho, né? Já estou na segunda edição aí, contando um pouco do nosso testemunho. 29 anos de casada, foram 20 anos de dor e sofrimento, principalmente na área do relacionamento, né? E hoje eu trago isso de uma forma leve, porém nem para todo mundo é leve. Semana passada eu fiz uma live que Deus me desmontou na live com o pessoal lá do Japão, uma missionária. E assim, entrou muito na minha intimidade de uma forma que eu não estava preparada para falar. Mas depois que eu refleti sobre a live, eu falei, foi muito bom, foi libertador até para mim, que a gente passa por processos e a gente vê que cada vez que a gente conta sobre o nosso testemunho, parece que algumas coisas que ainda não estava curada, ainda não estava ressignificado, vai se encaixando e a gente vai tendo aquela experiência real, aquela experiência de cura, de cicatrização, e a gente se sente ainda mais à vontade de poder falar das nossas feridas, das nossas cicatrizes, para ajudar outras pessoas. E isso é gratificante. Hoje nós temos aqui na live, fazendo presença aqui, a nossa mentora, Selma Soares. Hoje eu fiz alguns stories aqui, falando da trajetória minha, dessa jornada, essas experiências que eu vivi esse ano, muitas coisas. E assim, eu devo muito a Selma Soares por ter me dado uma oportunidade de também sair do anonimato, porque a gente fazia já a obra de Deus, falando o nosso testemunho, mas era daquela forma mais para fechada dentro da igreja, as quatro paredes, as pessoas que já nos conheciam, mas a Selma me deu essa oportunidade de trazer através do livro, através da escrita, e levar além das quatro paredes, através da internet. Nossa história já alcançou outros países, outras pessoas que eu nunca imaginei. Então, isso é algo que eu valorizo muito. Gratidão, Selma Soares, que você continue com esse trabalho maravilhoso de trazer para a luz, trazer aquelas mulheres que estão ali quietinhas, tímidas, para trazer esse propósito, esse posicionamento. Então, muito obrigada. E estamos aí para compartilhar. Se quiser fazer pergunta, pastora, pode ficar à vontade. Não, eu tava pensando aqui, né, sobre você ter falado te desmontou na live, e eu pensei, né, a verdade liberta. Porque Sim. quanto mais profundo, quanto mais verdadeiro for, mais libertador será para nossa vida. E quando é libertador para nossa vida, a gente consegue transbordar toda essa transformação na vida das outras pessoas. Então, quando você estava falando do desmontar, eu fiquei pensando, a verdade liberta, né? Então, a verdade sobre nós, sobre nossas dores, ela vai libertar primeiro a gente desse cativeiro que fica no nosso coração por muitos anos, né? As frustrações, decepções, mas também ela vai libertar todas aquelas pessoas que tiverem acesso à nossa história. E é muito transformador. E outra coisa que você falou que mexeu com o meu coração aqui é que hoje, essas dores que você fala e que eu também conto, e todas as pessoas que tiveram algum testemunho contam, elas não doem mais. Então, isso é importante. Hoje, essas dores, elas só são para curar outras pessoas, né? Porque nós fomos curados. O Senhor nos curou, o Senhor nos transformou, e a cada vez que a gente conta, eu creio assim que mais forte fica a nossa história, mais forte, mais assim, como é que fala? Ela vai com mais assim, direção àquele alvo que é o coração de outras pessoas que muitas vezes estão passando dificuldade, por exemplo, no casamento, a dificuldade, por exemplo, no meu caso da esterilidade, né, que eu não podia ter filho. Então, assim, a gente vai nas histórias das pessoas com as nossas histórias e elas vão não mais nos machucam, mas agora elas causam cura em outras pessoas. Então, eu acho extraordinário. Você falou, me trouxe essa lembrança de que tudo isso que foi dor, que foi tristeza, que foi sofrimento, você falou 29 anos, 20 que foram difíceis, né, desafiadores, infelizes, mas hoje você tem anos de alegria e transbordo e cada vez mais. Então, quer dizer, esses 20 anos passados hoje viraram história, viraram testemunho. E elas fazem parte de quem você se tornou. Fazem parte de quem você é hoje, né? Talvez se a gente não tivesse tido
Eu tô contando isso porque eu também tenho um testemunho, todo mundo tem um testemunho, eu creio, né? Uns mais fortes e uns um pouco menos fortes, mas são testemunhos. E quando eu falo forte, é na medida da dor, né? Quanto mais doeu, mais forte foi nesse sentido, porque foi mais pancada, então mais força você precisou do Senhor para suportar isso. Então, quando essas pessoas elas ouvem esses testemunhos, quando elas têm acesso, por exemplo, aos livros que a gente tem escrito, assim, todas as nossas histórias, palestras e lives, e aonde a gente conta nos nossos stories aqui, elas estão sendo transformadas, mesmo que elas não falem, elas estão sendo curadas de alguma forma. Então, isso é extraordinário, né, Flávia? Então, é isso aí. Conta para nós um pouquinho da sua história aí, Flávia. E impressionante é que cada vez que eu participo de uma live, sai sempre diferente. Às vezes é o mesmo testemunho, mas sempre pega pontos que talvez eu nem mencionei ainda, como foi na semana passada, né? Algumas partes mais particular mesmo, que tem no livro, mas de uma forma mais com menos detalhes. E eu fiz um programa de TV com uma amiga minha, participei de uma gravação, e ali ela pegou um ponto que, para quase não falei aqui, que é o ponto sobre as bebidas, nosso passado, meu e do meu esposo, com relação aos vícios, às bebidas. E antes de eu iniciar como escritora e colocar aqui no meu perfil, era Resgate à Mesa antes, o título do meu perfil. Eu Sim. falava um pouco sobre a bebida, mas assim, eu nunca trouxe, trazendo o meu testemunho com relação a isso. E essa semana eu tive uma experiência, meu Deus, foi chocante. Eu estava com meu esposo numa reunião de negócios, onde tínhamos ali alguns corretores a respeito de imóveis, né? E nós estávamos ali conversando e eles vieram nos recepcionar, nos presentear. E quando eles colocaram em cima da mesa, deu para o meu esposo, na verdade, uma caixa. Eu já imaginei o que tinha ali dentro, era uma garrafa de bebida. E meu esposo, na hora, ele pegou a caixa e passou para mim, que estava ao lado dele. E na hora, eu fui para colocar a mão, como qualquer pessoa, quando recebe um presente, você quer pegar e quer abrir. E Deus não deixou eu tocar no presente. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu agradeço. Eu não sabia o que tinha ali dentro, né? Falei assim, eu agradeço, eu recebo o presente, a honra que vocês estão nos dando, mas eu não posso receber esse presente e levar para minha casa, porque eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu não posso dar ele para outra pessoa, porque eu sei que contém bebida, pelo formato da caixa, da embalagem, né? E aí todo mundo ficou me olhando assim, de uma forma surpresa. E aí eu comecei a contar de uma forma muito real o que aconteceu comigo, com meu esposo, que nós já tivemos um passado de alcoolismo, que acabou levando até ele para outros tipos de vícios. E nós estávamos ali 5 pessoas. E depois que eu fiz, que eu tive essa atitude, né, o posicionamento, e as pessoas entenderam o motivo de eu não ter pegado aquela caixa. Todos começaram a compartilhar das suas experiências, começaram também a falar de Deus, e nós entramos num assunto totalmente diferente do que estava. Não falamos mais de negócio, começamos a falar de testemunhos, e foi muito edificante. Então, assim, eu acredito que muitas vezes as pessoas não têm noção do que um vício pode causar, o álcool. E eu sempre, quando eu tinha um outro perfil, eu sempre falava, assim, principalmente na época de festas, que as pessoas fazem aquela mesa posta bonita, mas elas estão ali servindo uma bebida, a criança está ali com o copinho de plástico e ela está vendo aquela taça bonita sendo desejada, sendo apreciada, e lá na frente ela vai querer provar daquela bebida que está ali à mesa. Então eu sempre trazia isso como uma forma de conscientização, mas eu nunca trouxe pelo meu testemunho pessoal. E hoje eu falo que eu estou liberta, porque hoje eu consigo falar disso com muita naturalidade, e é muito importante porque somente quem passou pelas experiências com vício sabe a importância desse tema, e a gente acaba gerando um ponto de rejeição com as pessoas que nos conhecem, porque eu não tenho nada a ver com a vida de alguém. Se a pessoa nos conhece e bebe, problema dela, mas eu tenho a obrigação de falar aquilo que gerou dificuldade, que gerou o fim do meu relacionamento, da minha família, causou muitas dores. E hoje nós fazemos trabalho sempre que possível em casas de recuperação, com pessoas que estão passando por esse processo dos vícios, né? Então, assim, todas as lives, todas as vezes são histórias dentro do meu testemunho, mas essa parte ainda eu fiz num programa de TV e acabou que deu um erro lá, não consegui transmitir por conta do áudio que ficou ruim. Então, essa parte, esse final de ano pesou muito para mim, de não ter falado mais abertamente sobre isso, porque a gente sabe que a cada virada de ano, são muitas famílias que perdem pessoas por vício, do álcool, talvez até de outras drogas mais fortes. Eu já perdi um irmão por causa de bebida, por parte de pai, um irmão, e ele acabou
morrendo por conta do alcoolismo, também já perdi pela criminalidade. Então, assim, são processos que a gente passa e que a gente sente essa necessidade de se posicionar. E como você falou do tema da live, né? O tema do seu movimento, mulheres posicionadas. Cada uma de nós temos algo para contar, temos uma bandeira a levantar. Eu falo que o meu é da área da família, por isso eu trago isso daqui. Mas nós temos que sair do anonimato, porque são vidas, são pessoas que estão morrendo talvez por falta de um conhecimento que eu tenha na minha área, a pastora Cris tenha em outras áreas que ela já passou, em outras experiências, e muitas vezes nós queremos ficar quietinhas, calada, contando só para o vizinho, para o amigo do lado, e não. Hoje Deus tem me levantado para ir além das quatro paredes, aonde Ele vai mandar trazer toda essa bagagem de históricos ruins, mas hoje de uma forma ressignificada, com um novo significado. E uma frase que eu gosto de falar: pegue todos os limões que a vida te deu e faça uma limonada. Deliciosa. E é interessante você falando isso, eu também tive problema, né, com álcool, a minha família, eu nasci, cresci numa família bem disfuncional, em relação a isso, né, eu cresci com meu pai, com a minha mãe, normal, tinha uma irmã, uma família, digamos assim, aparentemente normal, mas eram bem disfuncional, muitas coisas. E o álcool foi uma das piores coisas que regeu essa disfuncionalidade na minha família, né? Então, realmente o álcool ele prejudica e a gente fica parecendo, por exemplo, agora, né? Eu fui passar férias, final de ano, na casa de familiares e é bem complicado porque a gente tem um posicionamento, mas nem todas as pessoas que são da nossa família têm o mesmo posicionamento. Mas eu costumo dizer que aonde a gente for, a gente tem que ser luz e fazer a diferença. Eu não posso me moldar ao meio que eu estou lá, mas eu preciso que eles, né, observem e por mais que critiquem, por mais que achem a careta, né, aí tantas outras qualificações que nos dão, mas eu prefiro, sempre preferi, desde sempre, desde quando eu me converti, desde quando Deus transformou minha vida também em relação a tudo isso, também, essa parte também da bebida também foi uma das coisas. O que eu mais conto é o meu testemunho da esterilidade, que eu era estéril, enfim, mas tem milhões de coisas que Deus fez na nossa vida, né? E uma delas foi isso aí. Então, quando eu vou para um lugar como eu fui ali na casa da minha casa e família, nada demais, mas nem todo mundo tem a mesma visão e nem todo mundo vive, até porque não são todos ainda cristãos, não são todos que têm Jesus ali, então, mas são família, né? Fazem parte e a gente tem que testemunhar. Eu também costumo dizer que ser crente dentro de uma igreja é muito fácil, quatro paredes, você veste uma roupinha ali de crente, fala como crente, levanta a mão, mas você ser crente no meio das pessoas que não são é o grande desafio da nossa vida. E eu creio que Jesus nos chamou para isso. Eu amo estar na igreja, a casa do Senhor é o lugar que eu falei até ontem com Deus, estava na igreja e falei: Senhor, né? Uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Eu amo a igreja de Deus, mas onde a gente conta e vive testemunho realmente é fora dela, né? Então aconteceu isso na minha vida esse final de ano, de ver situações assim, né? De presenciar, de fazer a diferença no lugar. E às vezes ser taxada como careta, ser taxada como, não precisa disso tudo, mas sim, precisa. Ou a gente serve, ou a gente não serve, ou a gente entende a transformação, ou a gente não faz parte dela. Então, isso tem que ficar muito claro. Isso faz parte do posicionamento, né, Flávia? É um posicionamento. É você falar: não, eu sou dessa forma, Jesus me fez entender o que é realmente ser um cristão e você viver isso onde você for, no meio das trevas, no meio da luz, é a gente ser a diferença, né? Ser a luz ali no meio da treva, ser o sal, né? Salgar no lugar certo. Então, isso é realmente ser cristão e fazer a diferença com os testemunhos. E o mais legal que eu acho que você contou aí em relação a essa parte da bebida é você que você falou, né, da sua família, perdeu pessoas, perdeu o relacionamento foi difícil por causa disso, mas você vê a diferença depois, né? Depois que muda a diferença, as coisas que acontecem e tudo isso é uma chave que vira na nossa vida, né, Flávia? Foi uma chave que um dia virou, não foi fácil, não foi de repente, eu creio, mas ela virou. E quando ela virou, você entendeu, né? O seu esposo entendeu, eu entendi, meu esposo entendeu, e várias pessoas entendem. E hoje a gente pode passar
O que eu quero dizer é isso em relação ao seu testemunho aí que você contou. E hoje a gente pode passar de uma maneira leve para as outras pessoas, porque não é uma historinha, não é uma proibição simplesmente, não pode. Não, é uma vida que foi transformada através da renúncia sobre esse tipo de coisa. Então você pode contar algo real, algo vivido, né? Que você passou tanto da parte ruim como da parte boa depois que não faz mais, que não usa mais. E isso é transformador. Eu creio que por isso que gerou essa conversa aí que você falou com as pessoas. Ao invés de falar de negócios, começaram a falar de coisas que transformam. É por isso, porque a vivência transforma, né? Rapidinho, a Selma escreveu aqui, né? Compartilhar experiências pessoais, especialmente aquelas que envolvem superação, fé, aprendizado, transformação, pode impactar profundamente quem ouve e quem fala, né? Então, realmente, compartilhar é essencial. Pode falar, Flávia, senão eu fico aqui, ó, eu vou. Também gosto Adoro. de falar um pouco. Mas o mais impressionante é que a gente não precisa hoje falar, combatendo as pessoas, indo contra elas. Nós estávamos sábado, aliás, domingo, num aniversário de família, e uma pessoa da família meio que se excluiu, foi sentar numa mesa separada porque ela estava ali bebendo a cerveja. Eu falei, não, pode vir para cá que essa é a mesa da família. Porque a gente, quando é nova convertida, muitas vezes é difícil ter esse posicionamento. A gente se torna primeiramente um religioso, para depois se tornar um cristão, entender dentro da palavra que Deus não quer exclusão, Deus quer incluir. Só que, às vezes, até por questões de tradições, a gente acaba entrando nessa onda de, essa daqui não se misture. Não, nós temos que estar posicionadas. A nossa atitude vai falar mais alto do que o que eu falar. Eu poderia ter falado para a pessoa, vem, mas não senta aqui com bebida. E não, realmente ela estava ali. E se eu tivesse, talvez, largado ela lá, excluída, ela ia realmente ter uma percepção errada de nós como os cristãos. E é aquela questão. A gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai vivendo. No começo erramos muito também, por querer que as pessoas sejam igual a nós, que as pessoas tenham o mesmo comportamento que nós, mas nós pedimos sabedoria, o Senhor tem nos ensinado a cada dia de como levar também essa mensagem. Hoje, através do livro, pessoas que nem conheciam a história estão conhecendo. Então, isso é maravilhoso. As pessoas veem a nossa transformação. Eu não preciso falar o que mudou em mim. Independente das pessoas que nem assistem a live, eu tenho hoje aqui minha irmã que está aqui assistindo, mas quando as pessoas veem a nossa transformação, e eu pude ver isso na transformação do meu esposo. Meu esposo, para quem não sabe, o primeiro livro que eu escrevi, Mulheres Improváveis, né? Isso aqui, ó, da qual a pastora Cris também é coautora. Eu contei muito sobre as nossas experiências e ajuda muitas famílias. Eu falei ali da nossa experiência, onde ele teve que parar dentro de uma prisão para conhecer a Jesus. Olha só quantas oportunidades ele perdeu. Ele teve a oportunidade durante 5 anos. Ele me levava na porta da igreja e ia para o mundo aprontar, se prostituir, fazer tudo de errado, beber, se drogar. E ele teve essa oportunidade, só que chegou um dia que Deus escolheu para mudar a vida dele. E foi dentro de um presídio que ele teve esse encontro com Deus, mudou a vida dele lá dentro. E nessa época nós já não estávamos mais juntos. E eu estava também numa fase me sentindo livre. Só que totalmente ao contrário, eu estava em depressão. E nas baladas onde eu fui alcançada através das orações que ele fez pela minha vida. E aí eu tive a prova de que Deus existe através da vida dele, porque para quem via ele, uma pessoa que estava há mais de 20 anos atolada com a vida na criminalidade, as pessoas que conviviam com ele, a maioria também faziam parte de uma vida errada. E quando eu vi a transformação dele, eu realmente vi Deus agindo. Eu falei, se o Senhor está fazendo na vida dele, me prove, faça na minha também. Me ajude a mudar aquilo que eu não consigo. E esse voto que eu fiz com Deus, o Senhor me respondeu. E logo eu fui para Cristo e não saio mais. Eu peço até para o Senhor, se um dia eu pensar em voltar para trás, que Ele me recolhe um pouquinho antes. Porque hoje para nós é um estilo de vida dizermos e servirmos a Deus. Então, é gratificante. E hoje eu falo que não tem como falar da nossa história hoje. Eu escrevi um outro livro contando o testemunho, né, sobre sonhos da favela para Alphaville, mas não tem como falar desse sem falar do nosso passado. O nosso passado de trevas, porque quando a gente fala de sonhos, as pessoas pensam que é só coisas materiais, e não. O meu maior sonho era ver o meu marido transformado. E mesmo eu me perdendo, o Senhor nos resgatou das trevas, e hoje nós temos um estilo de vida em Cristo, um estilo de vida transformado. Por isso que eu falo hoje sobre transformação. Isso é maravilhoso. E é interessante você estar falando aí, eu vou pegando aqui, né?
essa parte do quando se converte, né? Primeiro, depois falar essa primeira parte da que você falou quando a gente se converte, a gente é meio religioso. Eu fui muito assim também, porque eu me lembro que quando eu me converti, eu fui a primeira da minha casa, da minha família, parentela, tudo mais. Como disse, né, uma missionária falou: você vai ser a semente na sua casa, e realmente. Eu me lembro que eu chegava na casa da minha irmã e ela era, né, jovem, mas ela é mais nova que eu, e ela tinha um monte de amiga, e as amigas, né? Tá, tudo bebia, enfim, é aquela vida do mundo normal, assim, que para eles é normal. E eu chegava lá com uma Bíblia preta gigante, e aí eu abria a Bíblia e começava a pregar. Eu nem sabia falar direito, mas eu começava a pregar e eu falava que, nossa, eu falava tanta coisa. Eu me lembro que eu queria enfiar, abrir a cabeça delas e enfiar Jesus por força, né? Mas aí a gente vai crescendo, vai diminuindo na presença de Deus, vai crescendo no sentido de sabedoria e vai diminuindo mais, entendendo que quem eu vou salvar, quem eu vou transformar se eu for assim, né? E aí nós vamos aprendendo com sabedoria e o Senhor vai abrindo o nosso leque, falando, né? Não, não é dessa forma. E eu tinha esse hábito que você falou, né? De no início da minha conversão, por exemplo, já aconteceu de eu ir para casa de parentes. Meus parentes, uma grande parte não é cristão, a do meu marido também ainda. Tem muita gente para ser salva ainda, para ser transformada. Mas eles são nossa família, então não tem como abandonar, não tem como, tipo assim, não vou viver com vocês. Eu não convivo no dia a dia, mas eu visito, eu vou na casa, né? Eu passo, às vezes, final de ano, enfim, a gente precisa, porque é a família que Deus deu para nós. Então, o que que acontece? Eu não conseguia sentar na mesa, não conseguia me é, desenrolar ali conversas no início. E depois eu comecei a entender como eu vou pregar para alguém com esse testemunho de, né? Como se eu fosse perfeita, porque todas as pessoas que se convertem, que eu conheço na vida, elas acham que elas são diferentes dos outros no início. A gente acha assim, eu tô no outro patamar, né? É todo mundo pecador e agora eu sou santo. Mas não é. Nós continuamos sendo pecadores, continuamos necessitando da misericórdia de Deus, continuamos necessitando que Ele a cada dia nos fortaleça, porque é uma escolha diária estar com Deus, né? É uma decisão diária. Porque senão seria fácil, né? Eu fui salvo, então para sempre sou salvo, não preciso fazer nada. Não, muito pelo contrário, a gente precisa estar sempre guerreando para continuar forte, para continuar sendo um testemunho, para continuar sendo uma referência. E hoje em dia, quando eu tô pegando o gancho do que a Flávia falou, vocês que estão na live estão entendendo. Hoje em dia eu vou na casa das pessoas e eu sento com elas e eu converso com elas e de alguma forma eu tento, né, não sair pregando assim, vocês são pecadores, vocês vão tudo para o inferno, mas de alguma forma sempre entra em Jesus, sempre entra na palavra e isso é transformador e a gente vê que tem mais fruto do que se fosse diferente, né? Do que se a gente ficasse só no nosso quadrado ali e não fizesse nada. E outra coisa que você falou que mexe muito comigo, que é essa parte do seu esposo, eu achei muito. Eu conheço sua história pelo livro, é muito impactante, porque né? Ele foi no fundo do poço e no final das contas você que já estava dentro da igreja, ele que te resgatou, né? Digamos assim, você já estava lá, ele te deixava e ia aprontar, mas depois no final Deus fez algo na vida dele e resgatou você. Então assim, é o que eu falei de todo dia estar escolhendo, né? Servir e saber que ninguém é miserável, que todo mundo pode ser transformado, pode ser salvo. Então você que está na live aí, gente, ó, e tá ouvindo, e você tem um parente, ou um esposo, ou uma esposa, ou um filho, ou alguém que você acha que não tem esperança, e sempre tem alguém que a gente acha isso daí nunca vai, né? Eu lembro quando a gente se converteu, eu e meu marido, nossa família ficou impactada, porque falou assim: não, impossível. Vocês dois? Impossível. E hoje, quando eu conto testemunhos, minhas amigas que são de igreja, assim, elas falam: não consigo imaginar essa Cris. Não consigo imaginar esse Patrick, porque é um disparate muito grande. Mas então, nada é impossível, sabe? Você que está escutando aí a testemunho da Flávia, isso que a gente está conversando, e tem alguém na sua família, na sua vida, no seu meio social que você acha que é impossível, é esse aí que Jesus quer, é esse aí que vai te impactar, e o de repente de Deus na vida dessa pessoa vai ser incrível e vai impactar muitas vidas. Então, não desista de ninguém, não. Por mais que a pessoa esteja no fundo do poço, continue orando por ela, continue ministrando sobre a vida dela, porque vale a pena, né, Flávia? Vale a pena não desistir de alguém. Vale a pena não ter desistido, né, do seu esposo e ele não ter desistido de você.
Conta aí pra nós. Continua falando aí, Flávia. Eu vi uma imagem essa semana, até salvei aqui no meu celular, que tinha a imagem do balde com algumas vassouras. Eu até usei já em alguma palestra minha. Que fala assim sobre chutar o balde. Eu fiquei 5 anos na presença do Senhor e depois eu chutei o balde, como muitas pessoas hoje fazem, né? Ah, não tá bom, essa igreja não é para mim, tem algum problema com a liderança, sai da igreja, ou seja, literalmente ela chuta o balde. Só que o mais difícil é depois você ter que pegar a vassoura, o pano, o rodo para limpar a sujeira que você fez. Porque você perde muitas vezes a credibilidade e outro, o seu relacionamento com Deus também, você vai ter que voltar a estaca zero. E eu falo que quando eu saí da presença do Senhor, que eu voltei anos depois, eu não sabia nem ler a Bíblia. Eu abri um versículo e não entendia. Parece que tudo aquilo que eu estive aprendendo antes sumiu. E embora a palavra fala, né, que para a gente ensinar a criança que mesmo quando ela crescer, se ela se afastar, ela vai saber. Mas eu realmente eu fiquei cega totalmente. O que eu já tinha aprendido, eu não lembrava de um versículo na Bíblia. E aí nós começamos a aprender de novo, até que o Senhor começou a fazer a obra. E tem um versículo aqui que eu falo que resume o meu testemunho. Eu mencionei ele aqui no livro, nesse novo agora, Embaixadoras do Reino. Eu trouxe aqui, eu queria compartilhar para você que talvez tenha um marido, uma pessoa que se encontra aí numa vida errada e você está aí lutando, orando, não desista dessa pessoa. Assim como um dia eu desisti, mas Deus não desistiu. Tem uma passagem, se não me engano, em João 17, que Jesus mesmo não desistiu de ninguém. Ele orava ali já por aqueles que ainda vão crer, por aqueles que ainda vão conhecer a Cristo. Então, quem somos nós para julgar a pessoa que errou, a pessoa que parou no meio do caminho, a pessoa que caiu, que afastou da fé? Quem somos nós para julgarmos? Então, nós temos que acreditar que tem jeito sim para qualquer ser humano, desde que ele se arrependa e volte. E um testemunho que eu falo aqui, resumindo toda a nossa história, se baseia nessa palavra, que se encontra em Eclesiastes 2:26, que diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. É uma palavra muito forte, ela resume a nossa vida, tanto na primeira parte ali, né? Que nós estamos hoje vivendo esse tempo da sabedoria, do conhecimento, do prazer, porque toda a nossa vida, toda a vida do meu esposo, mais de 20 anos numa vida errada, na vida da criminalidade, tudo que nós juntamos e amontoamos foi uma casa que estava avaliada em mais de 1 milhão. A gente passou quase 2 anos reformando essa casa e a casa realmente foi vendida para uma serva de Deus, ou seja, não era nossa. Tudo que veio do dinheiro ilícito se cumpriu aqui, ó, nessa segunda parte que fala: ao pecador, Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dar aquele que agrada a Deus. Então, eu não sei qual é o seu passado, não te define, mas se você está hoje numa vida errada, se você está plantando uma semente errada que vai dar frutos ruins, é o tempo de você parar e analisar esse versículo. Você pode fazer uma escolha diferente a partir de hoje, para que você busque em Deus o conhecimento, a sabedoria e o prazer que vem de Deus, para que você construa sua casa firmada na rocha. Isso é o que nós vivemos hoje. Por isso que eu vou fazer quantos livros forem necessários para alcançar o máximo de pessoas através do nosso testemunho, porque hoje eu sei o valor que é estar na presença do Senhor. Não tem lugar no mundo que preencha esse vazio que eu sentia. Eu estava na balada, eu estava rodeada de pessoas, com bebida, sorrindo, uma vida infeliz, sorrindo, né? Como diz a expressão do mundo, com o copo sempre cheio, mas o coração era vazio. E hoje, aonde nós estamos, nós somos a igreja do Senhor. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e ele nos preenche. Então, às vezes, até falo assim que às vezes a gente vai na casa de um parente, a gente tem vontade de chegar lá querendo orar por todo mundo e às vezes não. Não é assim. Deus vai direcionar. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria. Porque a nossa vontade, às vezes, pode até afastar as pessoas. Mas peça sabedoria, que assim como o Senhor me deu, naquela tomada de decisão com a garrafa de bebida, o Senhor vai te dar na hora certa. É verdade, né? É tremendo isso aí, porque não é como a gente quer, não é como a gente vê, que Deus não vê como nós vemos. Às vezes nós estamos vendo, e o que eu falei do fundo do poço de alguém, como a gente está vendo, é o fundo do poço do nunca ter transformação, mas às vezes aquele fundo do poço é sinal de que o Senhor começou a trabalhar de uma maneira que não vai mais ter volta. Então, assim, Deus não vê como a gente vê. Então, as atitudes que nós temos, a vontade que nós temos, igual você falou, de chegar, fazer, acontecer, nem sempre é a vontade de Deus para aquele tempo.
né? Deus quer que a gente testemunhe, sim, Deus quer que a gente ore, pregue, consagre, faça tudo isso, mas há um tempo determinado para tudo isso acontecer. Até isso, nós precisamos ser sábias, até isso, nós precisamos saber o tempo certo de falar, de calar, porque a nossa vontade, pelo menos a minha, tem horas que eu vou na casa de umas pessoas que eu falo, pelo amor de Deus, eu vou transformar tudo aqui, vou derrubar tudo, sabe? A gente quer, tipo assim, colocar no lugar, mas aí o Senhor fala, não, não é do seu jeito, é do meu jeito. E às vezes aquela situação é permissão de Deus, incrível, né? Às vezes aquela situação turbulenta é permissão de Deus para que essas pessoas se voltem para o Senhor. Porque se continuar tudo bem, elas nunca vão enxergar que o Senhor é o Deus soberano na vida delas. Elas sempre vão achar que tá tudo bem, então o meu trabalho é o meu Deus, né? O meu dinheiro, oh meu Deus, mas quando de repente começa a vir os vendavais, os problemas, umas coisas que a gente quer entrar e se meter. Uma vez o Senhor falou comigo, há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo que é para eu escolher as guerras que eu quero entrar. E que tem guerras de pessoas que não é para eu colocar a mão. Faz muito tempo isso e hoje eu levo isso para a vida. Já ensinei muita gente nesse sentido, porque já tive amigos e ovelhas da igreja que estavam entrando em guerra de outras pessoas e eu falava, não entra, porque essa guerra não é para você entrar. Deus está trabalhando na vida dessa pessoa através desse problema. E é incrível isso. E às vezes a gente não tem esse discernimento, né, Flávia? De entender que o Senhor está usando o problema, o vento, a tempestade para trabalhar na vida das pessoas. Quantas vezes a gente vê ali os discípulos, né, passando por tempestades, por momentos de vento ali, achando que o barco ia afundar, e era Jesus sempre no controle ali e deixando para que eles aumentassem a fé, para que eles entendessem quem era Deus, para que eles clamassem, para muitas outras coisas acontecerem. A gente vê o Senhor trabalhando na vida das pessoas dessa forma. E às vezes nós queremos chegar lá, botar a mão, mudar, como Deus fez na minha vida, eu vou fazer na sua, mas não é assim, né? É como ele fez na nossa vida, ele vai fazer na da pessoa, não a gente. Então é bem interessante isso aí que você está falando também, de querer chegar, de querer orar, fazer acontecer. Não é do nosso jeito, né? A gente tem que estar sempre disponível, estar sempre pronto também, né? Uma coisa que eu sempre ensino, assim, é que não deixa para você se preparar quando o dia chegar. Não, a gente tem que estar pronto, sempre pronto para tudo. Estamos prontos. É a hora de fazer, Deus vai te usar, né? Por isso, porque o Senhor procura aqueles que estão na brecha para alguma coisa. Mas se não é hora também, ele não vai fazer nada. Ele vai falar, ó, fica quieto, parado aí, deixa que eu tô trabalhando, deixa que eu tô agindo nessa causa e assim vai, né? Né, Flávia? Eu falava sobre isso ontem com uma pessoa. Falei, às vezes a gente tem que agir como um camaleão. Até nessa questão de posicionamento, de redes sociais, eu oro até como eu vou cumprimentar, porque antes eu tinha o costume de a paz do Senhor para todo mundo, e Deus falou comigo que não é, o meu público não é da forma que eu penso, como Deus falou no livro, que a minha história tem o público certo. Eu comecei a orar para o Senhor me direcionar. Mas como que eu vou cumprimentar as pessoas? Eu sei que tem pessoas que não gostam de ser cumprimentado com a paz do Senhor, e eu não quero fazer para agradar as pessoas, mas eu quero atrair o público certo, o público que o Senhor me der, para que o meu testemunho venha ser relevante, venha fazer a diferença. E ontem eu falava sobre isso com uma pessoa, né? E até a questão que você falou, da gente entrar, às vezes, invadir o espaço das pessoas. A minha irmã passou por uma experiência muito linda recentemente, onde eu fui na casa dela e eu fui determinada para orar por ela. Ela ia passar por uma cirurgia, que tem uns 2 meses, e eu fui achando que eu ia orar. Só que quando chegou lá na casa dela, eu senti pelo Espírito que não era para me orar. E a única coisa que eu falei para ela, eu falei assim, olha, o Senhor manda você colocar escrito na parede todas as promessas que ele já te fez. Escreve e coloca na parede para você não esquecer. E vim embora e não orei por ela. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei me questionando, meu Deus, eu não orei por ela. Por quê? Talvez não era através de mim. Eu já orei por pessoas que foram curadas de câncer. E ali, naquele dia, eu fiquei me confrontando. Falei, meu Deus, eu não orei pela minha irmã. E depois eu entendi, porque ela foi para a mesa de cirurgia, já tinha sido sedada, tinha tomado aquela anestesia RAC para fazer a cirurgia que era retirada de, como fala, mioma, e foi diagnosticada com câncer. Só que nesse mesmo período que ela estava ali, já pronta, anestesiada, a médica foi olhar os exames e disse que não tinha mais nada, não tinha câncer, não tinha nódulo, não tinha mioma, não tinha nada. Então ela teve que passar por aquela experiência. E a glória não é minha, a glória é do Senhor sempre. Mas eu não sei, porque o Senhor quis provar para ela que era Ele, não era a minha oração que ia agir, que ia fazer o poder, não. Eu orei por ela, mas da minha casa. Então a gente precisa ter esse discernimento de pedir para o Senhor, porque muitas vezes
A minha pastora que fala que até para orar pelas pessoas, ela ora antes. Porque às vezes a gente acaba carregando fardo que não é para a gente carregar. A gente às vezes quer ter a misericórdia de algo que a pessoa vai ter que passar por uma experiência. E eu falo de nós hoje. Hoje eu falo que eu valorizo meu testemunho, eu valorizo a minha história, eu honro a Deus por tudo, porque o que eu estaria contando hoje se não tivesse acontecido? Foi a permissão de Deus? Foi a nossa desobediência? Eu não sei. Mas teve que acontecer. Hoje nós temos um testemunho. E aqui no primeiro livro, o título do meu capítulo é Toda Dor Tem um Propósito. Então, eu acredito nisso. É muito forte que toda dor tem um propósito. Talvez o que a gente acha, mas se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido dessa forma. Talvez é para você ter uma experiência com Deus. Assim como eu tive também coisas ruins que aconteceram na minha vida, para que hoje eu me posicionasse aos pés do Senhor. Eu creio assim que Deus usa tudo na nossa vida. Então, assim, foi desobediência? Foi. Né? Foi o não querer estar na presença. Porque eu vejo pessoas que eu conheço hoje, inclusive familiares, que às vezes lutam contra aquilo que Deus está mandando fazer. E aí eu falo, gente, se tivesse se entregado já, tantas coisas não estariam acontecendo. Mas depois eu penso também que Deus permite, Deus deixa, o livre-arbítrio, o Senhor, né, gente? Vocês estão escutando também aqui, a gente conversa entre nós, mas tem um monte de gente escutando, então a gente tem que meio que, né, entender essa parte também. Então, assim, vocês que estão escutando, Deus deu pra gente o livre-arbítrio. A gente tem a opção de escolher, né? Eu lembro que eu tinha uma ovelha antigamente que falava assim: ah, mas eu não quero ter livre-arbítrio. Eu falei: eu também não queria, não, meu irmão. Eu queria que fosse tudo do jeito de Deus, eu não tivesse que escolher nada, mas não seria, né? Não seria, digamos assim, Deus não seria tão glorificado como ele é com as nossas escolhas, às vezes erradas também, né? Porque o Senhor permite, não é vontade de Deus, nossos pecados, não é vontade de Deus a nossa desobediência, mas ele deixa. Deixa você escolher, deixa eu escolher, deixa cada um de nós escolhermos o caminho que nós queremos andar e deixa também a gente ouvir a verdade. Ninguém é inocente, a gente ouve a verdade, a gente sabe o que é verdade, a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade, a vida e que ninguém vai chegar ao Pai senão por ele. A gente sabe, as pessoas sabem, elas escutam, elas ouvem isso num louvor, elas ouvem isso numa pregação, elas ouvem isso numa live, mas ela escolhe. Ela escolhe, eu vou servir ou não vou servir, eu vou estar agora ou não vou estar agora. E passa tudo pelo tempo de Deus, né? Passa tudo pela vontade do Senhor ali. E é gerado testemunho nisso. Então, eu creio, você falando aí, não sei se foi desobediência, não sei se foi permissão, eu creio que tudo Deus usa para um dia, né, ser uma transformação. Ainda que não fosse uma história feliz, Deus ia usar isso para glorificar o nome dele. Porque, olha, não se enganem, nem todas as histórias acabam felizes. Como a da Flávia, como a minha, graças a Deus, né? A gente fez escolhas que mudaram o nosso destino, né, Flávia? A gente tomou posicionamento e fizemos escolhas que mudaram o nosso destino no sentido do caminho que um dia a gente estava seguindo. Porque a verdade é essa, não se engane. A gente tá indo por um destino, por um caminho, e de repente resolve fazer tudo errado, tudo desobediência e tal. Então nós começamos a ir para outro caminho. Só que a nossa escolha vai determinar para onde a gente vai chegar. E isso eu falo para a salvação, mas eu falo para a vida também, né? Agora trazendo para a vida profissional, para a vida que muitas pessoas querem seguir, né? Depende da sua escolha, o que você está fazendo hoje, o que você planta hoje, o que você está. Quais são os caminhos que você está. As pessoas que você está se relacionando, tudo isso vai determinar aonde você quer chegar. E a gente fala isso para a vida espiritual, porque um dia há uma salvação para a nossa vida, há um céu reservado para nós, né? Há uma vida eterna reservada para a nossa vida, e a escolha é hoje. Eu estava falando sobre isso e ouvindo isso ontem também, que não adianta, sabe? Quando a gente fechar os olhos nessa terra, o que a gente escolheu hoje que vai determinar, não é depois. Acabou. Se hoje, esse dia, ontem não, hoje é segunda, né? No sábado eu passei por uma situação bem difícil, né? Eu já contei isso aqui na internet. Eu estava voltando de viagem com a minha família, bem rapidinho aqui, só para pegar o gancho disso do o que vai ser da nossa vida, né? E a gente estava voltando de uma viagem de 20 dias, 21 dias mais ou menos, de férias eu, meu marido e as minhas filhas, e a gente pegou um voo da Bahia para São Paulo, voltando. O voo foi maravilhoso, decolou maravilhoso, não teve nenhuma turbulência, mas quando ele foi pousar, quase já batendo no solo a rodinha lá do avião, ele
arremeteu, ele subiu de novo. Me deu um pânico aquilo, me deu um desespero. E eu comecei a falar, pedir perdão por todos os pecados. A gente, né, começa a falar com Deus, Senhor, se for minha hora, não sei o quê. Então a gente. E aí veio ao meu coração isso, que nesse momento a gente tem que estar pronto. Falar de novo do estar pronto, né, Flávio? A gente tem que estar preparado. Porque se fosse o dia, se fosse meu dia, se fosse o dia de o Senhor me chamar, eu tinha que estar pronta. Pronta para ser salva, pronta para morar com Ele, pronta para estar a eternidade com Ele. Então, entende? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer através disso. As escolhas que nós fazemos hoje determinam o dia de amanhã. O seu passado não determina a sua vida. O seu passado você vive hoje. Mas as suas escolhas de hoje determinam o seu futuro. Tanto espiritual como o seu futuro material, físico, enfim. Então, façam boas escolhas. Peçam direção a Deus. Ore, converse. Senhor, né, qual é a direção que o Senhor tem para minha vida? E ano novo é muito propício para isso, né, Flávio? Eu creio que muita gente já fez tabelinha de metas e objetivos. E quem não fez no papel, fez na mente já, e é propício para isso. Então aproveitem, façam boas escolhas, né? Vocês que estão escutando, e que a gente também possa fazer, né? Porque a gente ensina e precisa viver isso também. A gente possa fazer boas escolhas para que lá na frente a gente venha se alegrar, a gente venha cantar e não estar chorando e não estar sofrendo com as escolhas que nós mesmos fizemos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Flávia tocou no sentido de, às vezes, ser desobediência, ou às vezes ser permissão de Deus. Tudo é isso. É uma coisa ou outra, mas ao mesmo tempo fazem parte das escolhas que nós fazemos, do livre-arbítrio, né? Da gente escolher o que a gente quer viver. E às vezes a gente escolhe sem imaginar o que nós vamos escolher, né? Eu vejo muita gente aí fora que ainda não tem muito conhecimento da palavra, nem daquilo que Deus tem para a vida. E eu já vou encerrar minha fala aqui para você continuar falando. Eu vejo muitas pessoas, elas fazendo isso, elas escolhendo caminhos e trilhando caminhos que elas não têm muita ideia do prejuízo que vai causar para a descendência dela, né, para a própria vida dela. Elas ainda não têm uma noção tão clara como quando a gente conhece a palavra, a gente consegue ter um discernimento maior sobre isso, né? Que as nossas escolhas, ainda que a gente faça escolhas erradas, a gente consegue ter um discernimento maior de que essas escolhas serão tão prejudiciais. Não sei se vocês entenderam o que eu falei aqui, gente, que eu falei muita coisa, né? Pastora, eu não sei como as pessoas associam a volta de Cristo, né? Talvez tem pessoas que acham que a volta do Cristo vai ser como está lá na Bíblia, tudo ok, mas eu falo que Cristo volta todos os dias. Todos os momentos ele está voltando para buscar alguém. E aí, a nossa preocupação, se ele voltar hoje, o meu filho mais velho, ele se converteu, durante a pandemia, a gente fazia culto em casa. E ele estava trabalhando de fazer entrega no delivery. E todos os cultos ele saía na hora que começava o culto para ir trabalhar. Só que teve um dia que ele foi assaltado, colocaram a faca no pescoço dele, e na hora ele pensou para onde ele iria se ele tivesse morrido ali. E aí ele chegou, nós estávamos no finalzinho já do culto, ele chegou todo tenso, foi pedir o celular para poder bloquear a conta, e a gente perguntou o que tinha acontecido, ele contou que tinha sido assaltado, e olha a pergunta que ele fez para o pai dele. Ele falou: pai, me explica sobre o batismo, porque eu quero entender o que teria acontecido comigo se eu tivesse morrido ali. E ele não queria saber de Deus, não. Aceitou Jesus umas 10 mil vezes já, só que não queria ter um posicionamento. E nesse dia, meu esposo sentou com ele, catou a Bíblia, começou a ensinar para ele o que aconteceria, quais seriam as consequências da escolha dele. E aí ele decidiu se batizar. E nós realizamos esse batismo na pandemia, dentro de uma piscina em casa. Então, assim, foi uma experiência que eu trouxe aqui para a gente refletir qual tem sido o nosso posicionamento, as nossas escolhas, seja ela boas ou ruins, se eu tiver decisões ou não, vai ter uma consequência. E tá queimando no meu coração aqui, eu não sei se vai ser para alguém que vai assistir ainda essa live depois. Eu perdi uma amiga na virada, depois do Natal, uma pessoa de 24 anos, uma jovem, e ela estava saudável, passou o Natal em casa com a família, começou a sentir uma dor de cabeça e foi para o hospital e não voltou mais. Pegou uma pneumonia, falaram que foi por conta da pneumonia e morreu. E aí a gente foi acudir a família, foi lá dar o apoio, né, às vésperas do funeral. E Deus me usou para falar para o jovem, para o esposo dela, que ele é um peixe fisgado.
Talvez tenha pessoas nessa live, ou talvez você que vai assistir depois, que você se sente assim, você sabe que seu coração é de Deus, você é de Deus, talvez você está afastado há muito tempo e não consegue retornar aos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer que você já é um peixe fisgado, assim como Deus me usou para falar para aquele jovem. Você é um peixe fisgado, e o peixe, pastora, quando ele está no anzol, ele só fica se debatendo, se machucando, mas ele já está fisgado. Não tem para onde correr, pode passar 10 anos, ele sabe qual é a rota, ele sabe qual é o caminho. Então não perca tempo. Valorize sua vida, valorize o seu tempo. Aceita logo esse chamado que arde aí no seu coração. Volte para Cristo. Deus tem pressa da sua vida. E da mesma forma o inimigo também tem, ele quer sempre nos destruir, mas o Senhor, ele quer nos dar paz, nos dar amor, nos dar uma vida de abundância. Então, quando a pastora falou ali, nossa, olha tudo isso que nós passamos, nós vivemos muitas coisas, só que a palavra de Deus diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus Verdade. quer te chamar para essa graça. Então, não perca tempo, eu não sei para quem é que Deus colocou no meu coração para falar isso, mas se você se sente como um peixe fisgado, volte para o Senhor que ainda dá tempo. Jesus pode voltar hoje, daqui a 1 minuto. A gente não sabe. Então, mas o Senhor está falando com você. Se posicione. Se posicione porque tem bênção para a sua vida. Glória a Deus. É desse jeito. Amém. É tremendo, viu? Ó, escuta a voz do Senhor. Amém. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, né? Então, você que está escutando essa profecia aí da Flávia, essa palavra é direcionada, não endureça seu coração. Porque é verdade, é tremendo. Eu conheço várias pessoas que estão nessa situação aí, se debatendo e a gente fala e não escuta, mas já sabe que tem propósito, já sabe que tem chamado, já aceitou Jesus 50 milhões de vezes, como você disse aí do seu filho, eu também conheço gente assim, mas não se rende verdadeiramente. Não adianta só aceitar Jesus. Tem que deixar ele transformar, porque a palavra diz, né, que o Senhor ele não quer que você seja perfeito para você servir a ele. Ele fala: "Venha como está", né? Como você estiver, que você possa se render, que você possa abrir o coração, mas não vai ficar do jeito que tá. Ele vai transformar. Porque tem pessoas que têm essa preocupação. Ah, quando eu estiver na igreja, quando eu me converter, quando eu estiver na presença de Deus, eu vou ter que mudar tudo. O Senhor vai te transformar. Vai ser de glória em glória, dia após dia. Quando você vê, já está lá dentro. Quando você vê, você já está transformado. Quando você vê, sua mente está, né, reformulada. Quando você vê, as coisas estão tudo no lugar. Porque é Deus quem faz isso. As pessoas têm essa preocupação, né? De eu que tenho que fazer. Não, você tem que dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo de falar: eu me rendo, eu quero. Eu estava conversando com uma pessoa um pouco antes da live aqui, sobre esse negócio do querer. Não era nada assim específico espiritualmente, mas era sobre esse querer. Quando a pessoa não quer, a vida dela não muda. Em todas as áreas. Quando a pessoa não quer, você pode fazer por ela, eu posso fazer por ela, mas não vai mudar. A pessoa que está diretamente envolvida, ela tem que decidir. Por isso que é uma decisão, né? É uma escolha que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que cada um de nós tem que fazer, de servir a Cristo, de querer ser diferente, de se posicionar em alguma área. Também a gente fala de posicionamento, estamos falando muito da salvação, de tudo mais, e eu creio que é específico e Deus sabe por que disso, mas o posicionamento não está só em você querer uma vida com Deus. Isso é a prioridade, né? É o prioritário, mas o posicionamento está em você. Às vezes a gente quer mudar o outro, né? Quer transformar outra pessoa, mas nós não queremos dar nenhum passo para que a nossa vida seja transformada. Então tá muito nisso. O se posicionar em querer que deixar Deus fazer em nós para que a gente possa transbordar nas outras pessoas. E é sobre isso. E a mulher posicionada, né? As mulheres posicionadas, elas são pessoas que elas fazem tudo isso, né? Elas, de alguma forma, mulher posicionada, ela falha também, ela erra também. A pessoa posicionada, ela nem sempre acerta, ela nem sempre toma as melhores decisões, mas ela se posiciona naquilo que Deus tem para a vida dela. E isso faz a diferença, né, Flávia? O se posicionar, quando a gente fala mulheres posicionadas, quando Deus me deu esse nome, mulheres posicionadas, né? É bem pesado esse nome. Ele é lindo, mas ele tem um peso muito grande de responsabilidade. Eu vejo, né? Mulheres posicionadas. Mas o que é ser posicionada? É você tomar decisões. Sempre decisões pautadas naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, assim, muitas vezes, se você tomar as suas próprias decisões, lógico que vão ser decisões que nem sempre vão
ser agradáveis, serem certas, corretas, a melhor decisão. Mas quando o Senhor escolhe por nós, quando a gente se posiciona naquilo que Deus já direcionou, dá certo. Dá certo e outras pessoas são impactadas pela posição que nós tomamos. Então isso é muito importante também. Em relação ao seu filho, rapidinho aqui, só para pegar o gancho do que você falou, achei lindo, porque você vê que Deus permitiu essa situação, porque senão talvez ele estaria até hoje fugindo dos cultos, trabalhando, fazendo o que é lícito, porque não era nada ilícito, ele foi trabalhar, tudo bem, amém, vai trabalhar, glória a Deus por isso, mas o Senhor queria ter um encontro com ele. Sim. Então Deus permitiu uma situação para que tivesse um encontro com ele ali, para que realmente ele parasse tudo e agora ele entendesse e focasse no que realmente é importante. Então tem horas que a gente quer proteger demais, né? Eu vejo assim, pela minha vida mesmo, a gente quer proteger demais um, outro e tal, mas tem momentos que Deus ele deixa, sabe? Ele permite aquela sacudida na vida das pessoas para que elas possam entender e, digamos assim, recalcular a rota. Não, eu estou indo para o caminho errado. Então foi lindo o que Deus fez na vida dele, né? Que o Senhor possa fazer isso na vida de várias pessoas, né? Recalcular a rota para que essas pessoas possam se render e entender que sem Jesus nós nada podemos fazer, né? Ele é o que a gente precisa, ele é o que governa. E se a gente estiver com o nosso coração aberto para tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, a gente vive milhões de promessas, como eu creio, né, Flávia, que hoje você está vivendo muitas promessas do Senhor. Eu hoje vivo muitas promessas do Senhor. Por quê? Porque um dia a gente ouviu, depois de se debater um pouco, ouvimos a voz do Senhor e estamos aqui, né? Para eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me, faz como o Senhor quer. Isso que é importante, né? Nunca é tarde. Nunca é É tarde. Esses dias verdade. eu ouvi um negócio assim falando, né? Comece na quarta, comece em agosto, mas comece de alguma forma. Nunca é tarde. Porque às vezes a pessoa espera o melhor momento para começar algo. Não, começa hoje, porque o pouco hoje vai ser o muito amanhã. Né, Flávia? Isso é maravilhoso. E eu louvo a Deus por cada oportunidade que Ele nos dá, de talvez uma palavra que nós falamos aqui, como na outra live, uma pessoa da minha família falou que era tudo que ela precisava ouvir para passar por uma outra pessoa. Então, talvez você está assistindo aí, não tem a ver com a sua vida, mas você vai lembrar de pessoas que precisam ouvir um pouco do meu testemunho, da pastora Cris. Compartilha essa live. Não deixa de ser a mensageira ou mensageiro, que tinha homem aqui também. E você pode estar sendo embaixadora do reino de Deus. Isso daí é um chamado para todos nós. Às vezes as pessoas pensam que tem que ser isso, tem que ser aquilo, e não é. E quando a gente fala de posicionamento, pastor, vai muito também de sair da zona do conforto. Porque até esse ano ainda, o ano passado, eu estava na zona do conforto, ministrando na igreja, fazia parte do louvor, a gente fazia trabalhos sociais, casos de recuperação presídio, e a gente acha que tá bom. E quando o Senhor começou a moldar para nos tirar da zona do conforto, foi muito difícil. Embora as pessoas também não aceitem, porque quer a gente perto, mas hoje eu entendo que o Senhor sempre tem algo além das nossas expectativas. Sempre tem alguém fora do nosso ambiente que vai ouvir a Deus através da nossa pregação, do nosso testemunho. Então, seja esse canal de bênção para a vida de outras pessoas. Amém. Estamos chegando ao fim, infelizmente, né? Já tem quase uma hora aqui que a gente está na live. E foi um prazer ter você aqui, Flávia, que bênção. Agregou muito, eu tenho certeza que muita gente que ouviu, participou, que bastante gente entrou. E pessoas que vão assistir, que elas vão ser, com certeza, fortalecidas, edificadas e vão ter um direcionamento através dessas palavras que foram ditas aqui, né? Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque nenhuma, a gente não faz assim em vão, né? A gente está aqui na live, é debaixo de oração, é debaixo de direcionamento do Senhor. Então, Deus, ele sabe todas as coisas. Que a gente possa, que você possa, e que eu possa, né? Continuar fluindo aí na presença do Senhor, como ele quer, e que o Senhor possa prosperar cada vez mais, né? A nossa vida e fazer com que a gente seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Louva a Deus pela sua vida. Eu vou pedir para você orar. Amém. Eu sempre peço para quem está aqui participando orar. Amém. Gasguei aqui. Orar pela vida das pessoas que estão assistindo, que vão assistir. Orar por tudo aquilo que nós falamos aqui, para que essas palavras elas realmente entrem no coração das pessoas, né? E haja uma transformação na vida delas, como um dia houve na nossa. E como Deus está sempre fazendo, né? Quando a gente fala assim, houve na nossa, eu não estou querendo dizer que não há mais transformação na nossa vida, não, viu, amados? Eu estou querendo dizer que um dia eu não nasci num berço evangélico. Eu tive que, né?
moer muitas coisas na minha vida para estar aqui hoje. A Flávia é a mesma coisa, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão na live é a mesma situação. Então, é um transformar de Deus diário na nossa vida. É um querer nosso, uma decisão nossa também diária. Não é, mudei, agora não preciso de transformação. Não, nós precisamos de Cristo todos os dias na nossa vida. Mas quando eu uso esse termo, né? Como Deus fez na nossa vida, é o até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos transformou, mas Ele tem muito ainda que fazer na minha vida, na vida de cada um que está ouvindo aí. Vamos Amém. orar? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar e já te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Sim, meu pela Deus. vida de cada pessoa que entrou nessa live, pela vida de cada pessoa que ainda vai assistir, ou que talvez vai compartilhar com alguém que possa ser edificado, Senhor, através do nosso testemunho. Pai, que não sejam as nossas palavras, mas o teu Espírito Santo a tocar e a convencer a cada vida daquilo, meu Pai, que faz parte do teu propósito para a vida de cada um. E assim como o Senhor fez e continua fazendo na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da pastora Cris, meu Pai, em nome de Jesus, continua a tua obra. Senhor, nós estamos aqui como um instrumento, como um canal de bênção. E coube ao Senhor, meu Pai, nós estamos nessa live, trazendo essa mensagem de fé, de edificação. E essas pessoas, meu Pai, que vierem assistir, que o Senhor venha cumprir os teus planos, Pai, na vida de cada família. Senhor, se houver alguém, meu Pai, nessa live, Pai, que está como o Senhor trouxe ao meu coração aqui, como um peixe fisgado, assim como eu também um dia estive nas baladas, na prostituição, fisgada, meu Pai, porque o Senhor já tinha um plano traçado, que o Senhor venha alcançar essas vidas, Pai. Venha trazer, meu Pai, com sabedoria, em nome de Jesus, traz à memória aquilo que pode dar esperança. Talvez seja pessoas que estão afastadas há muito tempo dos caminhos do Senhor, talvez por religiosidade, por crenças, meu Pai, que não trouxeram nada de bom na vida dela, que não acrescentaram nada, que ela possa refletir a partir dessa live, a partir de tudo que foi passado aqui através das nossas experiências, que ela possa refletir tudo que ela tem plantado, quais são os frutos que ela tem colhido, e que ela possa, meu Pai, abrir o coração para que o Senhor venha preencher com paz, para que o Senhor venha dar uma nova vida, uma vida com abundância, porque a tua vontade é essa, uma vida com abundância, uma vida próspera nas famílias, nos lares. Senhor, vai visitando a cada um. Se tiver alguém enfermo, meu Pai, que o Senhor venha enviar a cura, meu Pai. Não só a cura física, mas a cura da alma, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço por cada família, por cada vida, meu Pai, representada por essas pessoas que aqui estão. Senhor, eu te louvo pela vida da pastora Cris, meu Pai, pela família dela, o pastor Patrick. Eu te agradeço, Pai, por esse grande livramento que o Senhor deu nessa viagem, que o Senhor continue abençoando, guardando a vida dela, da família, meu Pai, dos filhos dela. Senhor, e assim também o Senhor venha guardar os meus filhos que hoje já não estão mais debaixo, meu Pai, das minhas ordens, mas que o Senhor venha alcançar a cada um deles, venha cumprir o teu propósito na vida deles e através da vida deles também, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais uma vez termos esse privilégio de estarmos aqui juntas, compartilhando toda a obra que o Senhor continua fazendo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão, Glória a pastor. Deus. Gratidão, Amém. pastor. Amém. Glória a Eu que Deus. agradeço. Foi uma benção. Vou deixar gravada, vou te marcar lá. Vocês que estão Amém. assistindo aqui, né, e vão assistir, acompanha aí a Flávia. Sou Flávia Passos, Instagram, né? Sou Isso, Flávia Passos, é o Instagram dela atual, né, Flávia? É isso. isso mesmo? Falei errado. Sou Flávia Passos. Segue ela lá e eu tenho certeza que vai ser muito edificante, que a Flávia tem vivido muitos propósitos do Senhor e eu tenho certeza que vai ser edificante para sua vida seguir aí o Instagram dela. Deus abençoe. Obrigada, Amém. Glória a Flávia. Deus. Aí, ela Obrigada, colocou aí, pastor. Eu ó. que agradeço. Que Deus Eu que abençoe, agradeço. viu? A gente vai se vendo aí. Esses dias a gente Amém. vai se ver lá na palestra e vai Em ser nome de tremendo. Jesus. Vamos Amém. que Glória a vamos. Deus. Deus Beijo, Deus abençoe a todos. abençoe. Tchau, Gratidão. tchau. Tchau, tchau.